Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Impacto Social. Gente, maravilhoso, né? Falar de impacto social, de coisas boas que acontecem na nossa sociedade. Lógico, diante de tantos desafios que nós temos no nosso dia a dia, de desenvolver, planejar, programar e também, né, fazer este impacto cotidiano e ajudar, sobretudo, na transformação social na vida das pessoas, estamos nós aqui, né, trazendo pessoas que podem dialogar, nos ajudar a entender essa sociedade que nós estamos. E a partir disso, hoje no nosso programa, nós vamos falar muito sobre ODSs, Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis, esse processo de impacto, porque o nosso convidado de hoje, né, é professor, doutor, e com certeza vai nos ajudar muito nessa dimensão do entendimento, sobretudo, das ODSs, porque é o trabalho dele também no governo do estado do Paraná. Então, fica aqui conosco e eu já quero apresentá-lo, porque hoje vai ter diálogo, vai ter impacto social. Muito bem-vindo, Dr. Luiz Paulo Mascarenhas. Olá, Eduardo, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho de impacto social, vamos conversar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e agradecendo em nome, principalmente do nosso governo do estado, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, conversando a respeito desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Muito bem. Doutor, a gente chama ele de Mascarenhas, né? Mas o doutor Luiz Paulo Mascarenhas, ele é professor doutor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, e do Programa de Doutorando em Desenvolvimento Comunitário. Também fez diversas publicações internacionais e atualmente é o coordenador-geral da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Paraná e participa da Estratégia Paraná de Olho nas ODSs. E representou o Estado do Paraná na reunião da OCDE em Bonn, na Alemanha, sobre territorialização dos ODSs. Mascarenhas, partindo daqui do pressuposto e do início, né, o que são as ODSs? Então, vamos voltar um pouquinho, né, contar vamos um pouquinho a história. Isso. A gente existiu na virada do milênio, que nós chamamos de ODM, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles contemplavam algumas ações sugeridas pelos membros das Nações Unidas, né, da ONU, em relação à importância de se ter um caminhar onde se observava as demandas e as necessidades da população terrestre, vamos chamar assim, como um todo. E isso foi evoluindo, nós passamos a fase do milênio, algumas dessas metas foram alcançadas, outras não, e se sentiu-se a necessidade de conversar e observou-se uma ampliação dos ODMs. Então, o que nós chamamos dos ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles ampliaram para 17 objetivos. Então, nós passamos... Aí eu não vou falar sobre os 17, porque não, mas a gente fala sobre erradicação da pobreza, que é algo... Que é o primeiro, né? É o ODS 1. ODS 1. E é o ODS, eu acho que permeia todos os países, né? Todas as nações, sendo ricas, sendo pobres, elas permeiam a viabilidade, né, da erradicação da pobreza, erradicação da fome, perdão. E aí nós temos também uma pauta voltada para a parte ambiental, então conservação marinha, conservação da vida terrestre, conservação do ar. E aí a gente passa também por uma pauta social, né? Igualdade de gênero, equidade no tratamento. Tem algumas provocações depois para falar sobre isso também. E também versa sobre o tema da paz, principalmente o tema que eu mais gosto, que é o ODS 17, que são parcerias. E tem uma fala bastante importante da ONU que diz assim: ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então, as parcerias são importantes, ainda mais no mundo globalizado como o que nós vivemos hoje. A gente pode falar um pouquinho sobre mudança climática, por exemplo, né? O clima hoje está em voga. Hoje está em voga. A questão climática está impactando. Isso é um tema sensível no mundo todo. E o que a gente precisa entender e compreender é que o clima não tem território, ele não tem espaço.
Então, uma ação que você faça em um determinado local pode refletir no clima de outra localidade. Exatamente. Eu vou chegar aqui, peraí, Vamos segura aí. lá. Eu quero só passar aqui nas 17 ODS, que a primeira é erradicação da pobreza. Perfeito. Né? Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação de qualidade. Quinto, igualdade de gênero, hoje muito falado. Sexto, água potável e saneamento. E nós já passamos, né, por ausência, né, de água, por racionamento, então a gente sabe o que é isso. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades comunitárias e sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, que você falou que gosta mais, que são parcerias e meios de implementação. Falando automaticamente, Dr. Mascarenhas, da questão, lógico, tudo está futuro, a gente fala que isso é a Agenda 2030, sim, né, sim. da ONU, quer dizer, 2030, que é essa agenda que nós estamos trabalhando, que foi do milênio, né, que era para a chegada do novo milênio, passamos, estamos no novo milênio, e nós vemos, né, infelizmente, o clima aqui respondendo, falando alto, com tantas catástrofes, tantas situações climáticas, né? Ainda temos muita fome, ainda precisamos, né, trabalhar com a questão, por exemplo, da indústria que não faça o processo de poluição, por um exemplo, né? Nós ainda temos isso muito latente na nossa sociedade. Como é que toda essa relação, né, vou falar aqui da tua área no governo, também com a questão da sociedade, também com esse impacto social e o enfrentamento de tantas mazelas que nós ainda temos, né? Eu sei que nós ficaríamos aqui uma semana falando sobre isso, né? Mas eu estou aqui fazendo a provocação para te também trazer essa síntese do que nós observamos hoje sobre essas dimensões das ODS, que são bem importantes, todas elas, né, para a nossa sociedade. Eduardo, como você mesmo mencionou ali, os 17 ODS e todas as demandas, eu costumo dizer que quem nos ouve ou quem nos assiste pela internet vai se identificar com pelo menos um ODS. Exatamente. Um ou dois ODS é aquilo que a gente tem uma primazia. Eu me identifico com mais aqui. Né? Sim. Isso acontece na maioria das vezes. Mas, de uma maneira geral, o que eu vou dizer para você, a gente, para construir uma casa, a gente precisa fazer um alicerce. E eu vejo, a gente estava aqui conversando e você falou, né, da virada do milênio. Então, para quem é um pouquinho mais antigo e está conosco hoje... Delata a nossa idade, vai né? Delatar a nossa idade. Delata a nossa idade. Mas se a gente for analisar, a gente já está em 2025. Né? Uma coisa que foi planejada lá atrás para a virada do milênio, agora está planejada para 2030. Nós estamos aí há basicamente 5 anos da ideia de uma... 2030, né? 2030. Estamos já chegando. Chegando nesse período. E eu diria para você assim, muita coisa boa foi construída, muita coisa foi colocada nesse alicerce da casa. Então, o que eu entendo é que, hoje em dia, com desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, principalmente o conhecimento das pessoas, da discussão sobre esse tema vinha à voga, né? A questão da sustentabilidade, de como que uma empresa consegue trabalhar melhor para reduzir os seus resíduos, o seu impacto na sociedade, o que o próprio indivíduo pode fazer por conta própria. Eu digo ali, uma economia de água. Eu brinco que na minha casa, desde que eu me entendo por gente que eu tenho lá em casa, eu tenho um balde no chuveiro, que é aquela água gelada que vem primeiro, eu guardo no balde, eu levo, jogo lá na máquina de lavar roupa, quer dizer... A gente, com gestos pequenos... Na verdade, são atitudes, né, que transformam, que impactam a sociedade. Impactam na sociedade. Então, essas pequenas detalhes, essas pequenas ações que nós vamos construindo, é o que vai dar o alicerce para a próxima geração ser muito melhor do que a nossa geração, Eduardo, aí entregando a nossa idade, como a gente já brincou. Eu acredito muito que as próximas gerações vão ser muito melhores, vão entender muito melhor e vão discutir de uma maneira muito mais...
com uma base muito mais, um alicerce melhor do que o nosso, o que precisa ser feito para a gente conseguir manter o nosso planeta de uma forma que ele seja habitável e de qualidade de vida para todas as pessoas. A gente tem que lembrar que não existe um plano B, né? A gente só tem um planeta A, então não adianta a gente querer mudar, não continuar andando no mesmo sentido que nós temos hoje sem pensar no que vai acontecer no amanhã. É a casa comum de todos nós. E falando obviamente, casa comum, você traz também algumas informações importantes, mas muitas pessoas, e até na tua fala e também no histórico, diz, não, isso é problemática do governo. Né? Veja, poluição, o governo não está fazendo a sua parte, ou lá nos Estados Unidos, ou quem mais polui, eu não sei, né? Nós depois vamos ter esses indicadores com você. E você trouxe e você chamou a responsabilidade do indivíduo, da pessoa, a partir dos seus gestos, das suas ações, dos seus hábitos, né? Tendo bons hábitos, né? Contribuir para a sua sociedade. Né? Como que vou falar o governo, mas como que o Mascarenhas e toda a sua equipe trabalha com, principalmente, esse processo formativo, esse processo de desenvolvimento, porque é criar uma cultura, né, Mascarenhas? Eu concordo plenamente contigo. A ideia, a priori, é que a maior quantidade de pessoas que entendam, leiam e se aprofundem sobre o tema, a gente vai gradativamente aprendendo um pouquinho mais sobre o que acontece. Então, vou dar um exemplo para você. Outro dia eu fui visitar o criador Onça Pintada e eu não sabia, mas o lobo-guará, 80% da alimentação dele é fruta. Assim. Só 20% realmente é proteína ou carne. Justo, né? Justo. E aí, veja bem, é uma espécie que está em extinção. É um animal que claro, foi caçado, aconteceu várias ações, né, para ele estar nessa situação de hoje, mas é um animal que, se você for analisar, ele se alimenta de frutas, basicamente. E 80% é indicador. É indicador grande, né? Mas o que eu quero colocar com isso é que, assim, se a gente tivesse esse conhecimento, talvez 20, 50 anos atrás, as pessoas iam entender que o lobo-guará, na verdade, é uma espécie que vai comer fruta e vai, provavelmente, depois replantar essa fruta em outro lugar, né? Através da digestão e tudo mais, não vem ao caso agora. Mas, nessa concepção de estudo, empreendimento, o governo do Estado do Paraná, em parceria com o Tribunal de Contas, nós montamos um programa que chama Prospera. Então, tanto entrando no nosso site da Superintendência como no próprio Tribunal de Contas, existe um curso, é uma trilha, onde a pessoa vai se aprimorando. Essa detalhe é uma trilha bem básica, não Prospera Paraná. Prospera Paraná. A ideia é que a maior quantidade de pessoas, de lideranças locais e pessoas que têm interesse no assunto possam ter contato com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que eles são, de onde vieram, né, para onde a gente pretende caminhar, para que essa cultura ela se integre de uma maneira consistente e contínua dentro da sociedade. Então, a gente tem esses programas que é importante a gente estar conversando, e eu gosto sempre, a gente conversa sempre com a nossa superintendente, a Kelly Guimarães, e ela fala assim, Kelly. O dia que a vizinha da minha mãe, lá em Terra Roxa, no interior do Paraná, souber o que são os ODS, eu acho que eu estou com a minha missão cumprida. E a gente coloca isso como uma missão para todo mundo. Tem que ter o conhecimento e aprender um pouquinho sobre isso. Porque, voltando ao que a gente tinha conversado, o que eu falei lá no começo, cada atitude mínima que seja, ela conta. Então, você economizar um pouquinho de água, é você tratar bem um animal na rua, é você ajudar uma pessoa que está precisando, é você ter uma... Separar o lixo. Separar o lixo. Às vezes você tem... Eu fico... encantado quando eu vejo aquelas pessoas que muitas vezes pegam um pratinho de sobremesa e transformam num desenho, numa arte que vai para a parede. Então, é você reaproveitar. Reaproveita, reutiliza. Reutiliza, é o que a gente chama recicla. Recicla, é aquela economia circular que a gente diz, né? Muitas vezes o que é resíduo para você, lixo para você, pode ser matéria-prima para uma outra pessoa ou para um outro trabalho de uma outra indústria. Tá vendo? Você que está nos escutando, isso é bem importante, o que o Dr. Mascarenhas está falando, porque o que acontece? Gente, tanta coisa pode ser reaproveitada.
né? Eu sou de uma época, Mascarenhas, que minha família foi muito pobre. E nós fazíamos, sabe o que é a xepa? Sim, claro. Não é a xepa do Big Brother hoje. Não. Hoje a xepa... É o Mercadão. É o mercadão popular da nossa época. Que nós íamos, né, fim da feira, fazer o fim da feira, né, porque os alimentos ali um pouco machucados, tudo mais, mas estavam em excelente consumo. Eu lembro que minha mãe fazia justamente isso, porque são 13 filhos. Sim, bastante. Né? Imagina, 13 filhos mais os agregados. Então ela tinha que fazer isso, reciclar, ou seja, roupa de um para o outro, sapato de um para o outro, livros de um para o outro filho. Então acho que já foi uma prática, mesmo ela sem saber o que era ODS, mas já era uma prática comum em casa. Eu diria para ela que ela já estava aplicando na prática aquilo que nós levamos um tempão agora para colocar no papel e dizer, olha, isso é importante fazer. Mas essas são ações e demonstrações que os ODS estão no dia a dia de todo mundo. Todo mundo está envolvido com a Agenda 2030, todo mundo tem o seu quinhão que coloca ali e que faz essa contribuição para o impacto social. Sim. Então, a gente vive em sociedade, a gente vive numa comunidade, a gente vive num único planeta. Então, a gente tem que começar a pensar isso no nosso dia a dia e trazer pequenas ações. E essas pequenas ações, no fim, eu brinco que de gota em gota a gente constrói um oceano. Então, nesse ponto, nessa perspectiva que você falou da xepa, e que outras coisas que a gente pode utilizar também, né? Existem artistas aí que fazem coisas, estátuas maravilhosas aí com tampinha de garrafa, com outras coisas. Pó de café, reutiliza. Né? Fazem obras. Então, isso tudo a gente vai reaproveitando o material. Primeiro, a gente evita extrair da natureza esse material de uma maneira predatória, né? De uma maneira que a gente tenha, pensando apenas no lucro. Isso reduz a utilização da terra como instrumento, substrato de produção, de entrega. E a gente faz com que esse material ele seja aproveitado mais vezes, seja utilizado o máximo possível. É claro, todo material existe o seu ciclo de vida, o seu ciclo de existência. Eu brinco que o próprio ferro que a gente tira da terra funde, depois a ferrugem vai lá e corrói ele e transforma ele no material de volta para ser reutilizado pela Mãe Terra. Então, tudo isso são até ciclos. falando de nós mesmos, né? Porque, né? Aqueles vão escolher, exatamente, que eles vão escolher ir para uma urna, outros vão escolher virar, né, cinzas para ser, né, regado em algum lugar, né? Então, até nós mesmos, né? Falando nossa matéria, né, corpórea. Eu vou aproveitar que você deu a dica de falar nós somos 70% água. Água, exatamente. Então, se a gente não preservar a própria água, que é a base da nossa existência, a gente está caminhando para um corredor que não tem saída. É justo. Então, a gente tem que começar a entender a importância das pequenas coisas. Então, a utilização adequada da água, o raciocínio de como eu vou aproveitar a nossa energia. A gente falou da energia, né? Hoje, o Paraná ele é um exportador de inovação com base na parte energética. A nossa matriz energética é 98% renovável, então isso é algo fantástico que o estado do Paraná tem, mas que o Brasil, de uma maneira geral, também tem. Os brasileiros que estão nos ouvindo podem se orgulhar que a nossa matriz é uma matriz energética considerada limpa, né? No sentido de que os resíduos gerados pós-produção da energética, mas o consumo energético consciente, não vai estar no quarto, não vai estar no corredor, apaga a luz, reduz a quantidade de tempo, talvez tomando banho no chuveiro, reduz a parte de consumo energético. Isso vai demandar e vai cada vez mais energia do planeta. A gente tem que aproveitar da melhor maneira possível o que nós já temos hoje, né? Você me fez lembrar, Mascarenha, que eu estive em Israel, né? E lá quase todas as casas, porque só chove um período no ano, né? E aquele período eles precisam aproveitar para fazer o quê? A reserva de água, sobretudo, e também quase todas as casas têm a captação de água, tem a questão dos painéis solares, né? Você virando no deserto, você vê uma linda plantação de banana, de tâmara, né? Que são produtos, né, produzidos no deserto, né? A partir do quê? Justamente disso, da energia renovável, dessa concepção importante com o meio ambiente, né? E todas essas... a questão tecnológica que é aplicada a essa dimensão também. Mas, Mascarenhas,
pouquinho antes você falava da questão do programa, né, aí justamente de formação, né, no Paraná. E eu quero entender um pouquinho mais, até trazer mais um pouco dessa informação para quem está nos escutando, né? Se eu, cidadão, posso, né, chegar lá e fazer também a minha inscrição, como é que funciona essa sistemática? E depois, ato contínuo, para você que está aí nos escutando, permanece, inclusive, né, marca aqui a gente, né, chama no WhatsApp, divulga para as pessoas, porque é bem importante isso que nós estamos falando aqui, preservação da nossa natureza, preservação da nossa vivência, preservação da existência humana, né? Eu me lembro que eu estudei lá em São Paulo e no colégio ainda, um trabalho que eu fiz, colegial, Sim. era da questão do rio Tietê. E tinha até uma música, né? Tietê, um dia quero beber você, né? Por quê? Porque a gente sabe que ele corta São Paulo e é um dos... Hoje ainda, né? Ainda é um dos rios mais poluídos ali em São Paulo. Só que na nascente dele é água límpida. É água que você pode beber. É água que você pode se banhar. Né? Então, esse processo educacional, com o processo do programa de formação, né? E a pessoa que está nos escutando, né? Como é que ela entra nesse programa? Porque assim, nós queremos, né, um dia, quem sabe, ainda pensar em beber águas do Tietê de São Paulo. Não sei se será possível. Eduardo, eu tenho fé que sim. Espero que isso seja o mais breve possível. A gente possa ir lá beber uma água do Tietê, quem sabe até dar umas braçadas. Eu que sou nadador, quem sabe eu consigo atravessar de um lado para o outro, quando meu avô fazia antigamente, né? Mas o que eu acredito muito e piamente que existe uma condição chamada assim, atitude. Então, se todo mundo começar a ter a sua atitude, cuidar da sua parte, fazer o seu movimento, a gente consegue colocar o Tietê, vamos dizer novamente em condições, né? Em condições bebíveis, onde, quem sabe, a gente usar para nadar. Mas, basicamente, o convite que eu faço a todos que nos acompanham aqui no Impacto Social é que entrem no site da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social, então www.sgdes.pr, né, que é o site do nosso governo. E lá tem uma aba escrito Prospera. Logo que você abrir a página, já tem Sim. 3 ou 4 abas. Clicando ali, a pessoa vai ser direcionada direto para o site do Prospera. Ela pode fazer a sua inscrição. Não tem custo algum, é gratuito. Olha que bacana, gente. É gratuito ainda. Vai estar aqui embaixo, ó, no GCzinho. Pega aí www.sgdes.pr, que é o nosso site do governo. Perfeito. E digitando ali no Google já aparece o nosso site. Aí entrando vai ter uma aba escrito Prospera. Clicando ali, você já vai abrir um link. Abrindo o link, ele já leva direto você para a inscrição. As inscrições estão abertas, elas são gratuitas. Não requer nenhum grau de conhecimento, nem nada especial. Não precisa ter faculdade, nada sou dona de casa, né? Você que é dona de sou casa, motoboy. Você que quer conhecer um pouquinho mais de ações e desenvolvimento sustentável, é para você esse site. Entra, vai ter uma trilha. A ideia é que cada semana, é claro, dependendo da semana que você entrar, cada semana vai ter um vídeo, uma ação nova sendo acompanhada, e no final da trilha você ainda ganha um certificado assinado pelo Tribunal de Contas e pelo Governo do Estado sobre que você fez. A nossa ideia é fazer 3 trilhas. Então, a primeira está em curso, aí que seria, vamos dizer assim, o básico do básico, a pessoa que quer conhecer o básico. Daí a gente vai aumentando um pouquinho mais o nível do conhecimento para a gente ter aí 3 trilhas, uma consequência da outra, e a gente consiga formar o máximo possível de pessoas aí, pelo menos conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, como costumam dizer. Muito bem, Impacto Social vai ajudar nisso, viu? Que ótimo, estamos contando com vocês. Já somos promotores, Mascarinha, doutor Mascarinhas, desse programa e dessa ação tão importante. Falar em água, deu sede agora, nós vamos beber um golinho de água. Daqui a pouco, minha gente, nós voltamos aqui, né, com o doutor Mascarinhas, hoje falando de todo esse arcabouço importante das 17 ODS e mais todo o trabalho que ele no governo do estado do Paraná realiza. Até daqui a pouco, fica com a gente.
Muito bem, retomamos aqui o nosso diálogo falando do impacto social. E hoje, de forma especial, com o Dr. Luiz Paulo Mascarenhas, professor doutor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, do programa de doutorado em desenvolvimento comunitário. Falar em desenvolvimento comunitário, né? Etimologia da palavra comum, unidade, comunitário. Aqui lembramos das nossas associações de bairros, das organizações de sociedade civil, dos movimentos, das pastorais, todos que fazem esse trabalho intracomunidade pela comunidade. E também, né, atua como coordenador geral da Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Paraná. Aqui eu quero mandar um grande abraço para Kelly Guimarães, muito obrigado, e também para a doutora Luciana. Lembramos que a doutora Luciana, grande abraço, estivemos junto com Mascarenha, com a doutora Luciana, aí nas caravanas pelo Paraná, lá na Secretaria da Mulher, falando sobre justamente as ODS, o impacto social de tudo isso. Mascarenhas, falamos bastante aí das ODS, do programa também, que as pessoas podem e devem, né, e precisam participar, gente, desse programa, para quê? Para que a gente possa se munir de informações, de dados. Como é que eu, né, desenvolvo a minha comunidade? Como é que eu posso impactar? Como é que eu posso vivenciar as ODS? Porque muita gente fala, é coisa de governo isso. Não é não, né? Você está vendo seu futuro? Seu futuro depende das suas ações, das suas atividades e das suas iniciativas em relação às 17 ODS. Mas aqui no nosso intervalo, Mascarenhas, a gente estava falando também de parcerias internacionais. Como é que está isso no mundo? Como é que vocês estão buscando dinamizar todas essas ações de ODS a partir do nosso estado do Paraná para o Brasil, do Brasil para o mundo, do mundo para o universo? Muito obrigado, Eduardo. Eu diria para você assim, como eu mencionei no início da nossa fala, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então, claro que nós temos as nossas ações feitas em casa, nós temos as nossas ações feitas no nosso bairro, na nossa comunidade, mas o Paraná sente e sentiu a necessidade de ampliar esses horizontes. Então, nós temos parcerias, claro, com a OCDE, né, da Comunidade Europeia, nós temos parceria com a própria ONU, alguns segmentos especiais da ONU, como a World Family Organization, né, que é a Organização Mundial das Famílias. Nós temos parcerias também com a ONU Habitat, que é um braço da ONU que cuida como Habitat, né, de habitações e cidades como um todo. Então, o Estado do Paraná ele vem procurando, dentro dessas ações, buscar novas ações, novas boas práticas, novas ideias. O que muitas vezes o que é aproveitado numa região pode ser reaproveitado no estado do Paraná. Então, isso a gente vai conversando e vai participando de eventos internacionais. Claro, o Paraná é um destaque internacional. O Paraná é o único estado brasileiro a ser um hub da ONU em sustentabilidade, mais especificamente em municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso muito nos orgulha. Então, nós estamos juntos com o Liverpool, por exemplo, o próprio Havaí, né, dos Estados Unidos. Perfeito. Então, tem várias outras regiões do mundo que vêm conversando conosco e a gente vai trabalhando e aprimorando essas ações de implementação dos ODS, tanto localmente, quando eu falo estado do Paraná, mas mais importante, né, lá no município, que é o município que as pessoas moram. Então, a gente precisa levar essas ações e atuar diretamente lá no município. E eu ainda tenho um sonho ainda maior, né, que é conseguir dicotomizar e chegar lá no bairro, para a gente conseguir trabalhar com os grupos de bairro. Quem sabe as regiões a gente consiga trabalhar, porque cada bairro tem a sua característica, né, Eduardo? Exatamente. Nós moramos em diferentes locais dentro de uma mesma cidade, que tem características, tem vida própria. Então, o ideal seria a gente chegar ao que a ONU chama de subnacional, né? Mas o Estado do Paraná vem trabalhando em parceria com as prefeituras, para a implementação de vários programas. Eu vou dar o destaque aqui ao programa Polis. A ideia básica do programa Polis é ajudar todos os municípios a realizar um plano
de implementação dos ODS dentro do seu município. Olha aí, município, presta atenção. Você que é gestor do município, você que é gestora lá da associação também, presta atenção para falar com quem demanda, né, não só nas dimensões da política pública, mas também quem movimenta o município, né, Mascarenhas? Esse é o mais importante, né? A comunidade é que movimenta o município. Exatamente. Então, ele pode nos ajudar conversando com o prefeito, conversando com os vereadores, que são, vamos dizer assim, os líderes locais da cidade, e perguntar para eles como é que está caminhando a prefeitura voltada aí à questão de sustentabilidade, a ideia de preservação ambiental, social e econômica. A gente dá um apoio na construção desse plano, que a ideia é que o Estado do Paraná, hoje, já é um local maravilhoso para se viver, mas que seja um local de plenitude e conscientização, e que o impacto social nosso seja algo que possa ser replicado no mundo inteiro como um case de grande sucesso, onde a população é feliz, vive bem, tem renda, tem trabalho e desenvolve as ações e a cultura da forma como o paranaense quer trabalhar. Muito bem, olha só, é um apaixonado pelo Paraná. Ô, Mascarenhas, você inclusive fez essa menção agora, e eu estava aqui já burilando aqui qual pergunta que eu vou fazer na próxima. Você trouxe uma dimensão importante, lógico, eu sei que é falar de indicadores, de dados, né? Como que é essa relação Paraná e os outros estados? Tem um ranking, não é? Como é que vocês fazem essa medição, por exemplo? Que é minha pergunta e uma dúvida, né? Porque como que nós vamos conseguir fazer, por exemplo, ODS 3, saúde e bem-estar? Nós sabemos que tem o Plano Estadual de Saúde, nós sabemos que tem ações, né, que o Estado, por exemplo, do Paraná é bem colocado em relação à saúde em detrimento de outros estados, né, infelizmente. Mas como é que são feitas, né, essas métricas? Tem algum sistema? Como é que a ONU nos mede? Isso é uma pergunta muito interessante, Eduardo. E eu gosto de contar a historinha assim. São 17 ODS, mas os ODS eles são desmembrados para 169 metas. Sim. E essas 169 metas têm mais 263 indicadores de acompanhamento. Então, é algo bem elaborado, bem estruturado, com um conhecimento e uma pesquisa, um desenvolvimento tecnológico e científico por trás. Porque uma coisa é você falar assim: eu preciso de tantos reais para viver. O outro fala assim: eu preciso de tantos dólares para viver. Então, a gente tem que equalizar isso numa moeda única, num valor único, e equilibrar para dizer assim, olha, a gente, para poder construir um mundo melhor, a gente precisa de uma qualidade melhor. Isso tem os indicadores. Tá? Então, voltando para a sua pergunta, normalmente o que a gente consegue fazer de comparativo são os indicadores. E dentro do próprio indicador, ele vai te direcionando assim, para quais metas você está cumprindo, e automaticamente se criar um ranking em cima dessas ações, né? Então, hoje, o Paraná dispõe de uma ferramenta, que é o nosso BI ODS. Essa ferramenta ela não é para ranquear, mas ela é para dizer aonde cada município está de acordo com as metas e o indicador que vai relacionar aquela meta. Só para a gente parametrizar aqui a informação, o que é BI? Muito bom. Eu vou usar uma palavra em inglês agora para dizer. Sim, Business Intelligence. Mas é um programa de computador onde você joga as informações captadas, por exemplo, pelo IBGE, captadas pelo nosso IPARDES aqui no estado do Paraná. São dados, a gente costuma dizer assim, numa parte mais técnica. São dados crus, no sentido assim que eles são genéricos, e aí você vai trabalhando os dados, vai dicotomizando, ou vai separando ele, por exemplo, por município, por região, e aí você vai tendo informações mais detalhadas a respeito de como a coisa está espalhada, como está evoluindo os ODS dentro dos municípios e dentro do estado do Paraná como um todo. Então, o nosso Business Intelligence, que é uma palavra americana bonita, mas nada mais é do que um analisador de dados, vamos dizer assim, e ele traz para nós essa configuração, esse desenho do estado do Paraná e por município. E quem faz essa análise enquanto Brasil, né? Porque automaticamente a gente está entendendo que nós estamos fazendo nossa lição, enquanto aqui no estado do Paraná, que esse programa também vai para fora do Paraná. Mas se eu quiser saber, por exemplo, dos dados, né, lá de São Paulo, da Bahia, de Minas, como é que eu faço isso? E como é que a gente, né, baliza essa informação?
Hoje, os dados estão com o IPEA. Tá? Então, os dados do Brasil como um todo, eu diria assim, o banco de dados geralzão do Brasil, com todos os estados, ele é sitiado dentro do IPEA. Mas eu diria para você que hoje, basicamente, cada estado constrói o seu próprio programa de análise. Claro, existe toda uma metodologia de como coletar o indicador e uma sequência de informações e parâmetros para você poder ter, vamos dizer assim, a equiparidade entre as informações que são dadas. E, com base nessas informações, eu vou pegar, por exemplo, o ranking de competitividade estadual, coloca o Paraná como o terceiro colocado nos ODS. Né? Em primeiro lugar, nós temos São Paulo, segundo, Santa Catarina, um vizinho nosso, em terceiro, o estado do Paraná. Estamos bem colocados, né? Dentre 26 estados 26 e estados Distrito Federal. Sim, sim. Perfeito. Não, nós estamos bem ranqueados. Eu até outro dia fui conversar com o pessoal lá de Santa Catarina e falou assim, logo nós estamos correndo atrás de vocês aí para a gente subir o sarrafo e passar para segundo colocado. Então, eu diria assim, o Paraná... Se prepara, Santa Catarina. Meus amigos catarinenses, não levem a mão, mas o estado do Paraná está se preparando. Eu costumo dizer assim, quem está na nossa frente é o nosso alvo principal, mas no sentido assim de boa meta, né? Todo mundo quer ficar perto dos melhores. Então, a gente está acompanhando, correndo atrás. E, muito em breve, a nossa perspectiva é que o estado do Paraná consiga ir... não é uma briga para chegar em primeiro lugar, sabe, Eduardo? Mas eu diria que é uma corrida para a gente nivelar a coisa, ou os dados, as informações, num patamar onde a população se beneficie. As pessoas tenham o melhor que o Estado pode dar para elas. O impacto social. É o impacto. Né? É o impacto que as ações, as políticas públicas vão ter e a gente consiga, de uma maneira equilibrada, conviver com a natureza. Nós temos as nossas cidades, nós temos os nossos campos sendo plantados de uma maneira sustentável, vamos dizer assim, onde a gente consiga desenvolver produtos que consigam suprir a nossa demanda alimentar para a erradicação da fome, da mesma forma que a gente consiga crescer a nossa renda dentro do Estado como um todo, para que a gente tenha, vamos dizer assim, a erradicação da pobreza. Então, todo paranaense tenha o seu emprego, consiga trabalhar, né, levar o seu sustento para dentro de casa, ter a dignidade consigo, né? Eu digo que a dignidade a gente carrega na mochila, né? A gente tem que todo dia estar trabalhando com ela, construindo ela, que é isso que os ODS buscam, né? Então, não é para ser o primeiro, eu não quero ser o melhor, mas se eu conseguir que nessa movimentação o Estado do Paraná consiga estar junto dos melhores, é isso que nós buscamos. Né? Que legado importante, Mascarenhas, você diz, né? De trabalhar para o bem comum, para o bem da humanidade, para o bem do próximo. Eu escrevi um artigo que chama Coexistência Pacífica. Para além das atividades que nós temos, tem mais essa. nos momentos que nos dá, a gente escreve. A gente escreve. Eu sou dos artigos científicos. Sim. E a gente diz que essa coexistência que você acabou de dizer, né, passa pela corresponsabilidade de todos, né, automaticamente. Lógico, dos nossos governantes, porém, a corresponsabilidade primeiro é nossa. Sim. Né? Estamos em primeira instância. Né? E você disse, a partir de pequenas ações, nós impactamos e transformamos este mundo. Bom, passou tão rápido, Mascarenhas, que a gente ainda tem assunto para mais um outro podcast. Vamos marcar o próximo? Vamos marcar o próximo. Muito obrigado. Só que aí você fala o tema, tá? E dessa vez eu falei, mas o próximo ele traz o tema para a gente. Né? Vamos conversando. Vamos sugerir aí para os nossos ouvintes e nossas pessoas que nos acompanham na internet. Quem sabe eles nos sugerem um tema que gostariam que a gente conversasse manda aqui. Pra gente, manda para a gente, manda aqui para o Impacto Social. Vamos conversar. Próxima pauta por conta do nosso público. O que você acha? Fechado, estamos fechados. Mascarenhas, então, suas considerações finais e eu quero que você também faça aí a repetição onde nós vamos acessar esse programa, essas informações, né? E também, lógico, se quiser deixar, né, a sua mensagem final, vou gostar muito. Bom, então, agradecendo a oportunidade de estar aqui contigo, convido
A todos aqueles que gostaram da nossa conversa hoje, que têm mais interesse em conhecer algo um pouco mais sobre os ODS, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que entre no nosso site www.sgdes.pr. Entre no site do governo, lá terá uma aba escrito Prospera. Clicando no Prospera, você já automaticamente vai ser direcionada para o link onde você pode fazer a sua inscrição, pode acompanhar e ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito do que nós conversamos hoje aí rapidamente, Eduardo. Eu gostaria de agradecer a você pelo convite. Coloco a superintendência à sua disposição para outras informações mais detalhadas. Hoje fiz como diz assim, um en passant, passei por cima rapidamente, um apanhado de informações aqui. Mas o que eu queria, se eu pudesse, gostaria de tocar as pessoas, seria o que você mencionou. Cada ação que nós fazemos no dia a dia conta. A gente se dedicar um pouquinho ao próximo, isso é importante. E quando eu falo próximo, não precisa ser alguém longe, não, né? Até dentro de casa, nossa própria família. Eu sei que as mães fazem muito isso, mas... o instinto materno. O instinto materno fala mais alto. Mas eu queria dizer assim, que as pessoas refletissem um pouquinho do que elas podem contribuir para um mundo melhor. Uma gotinha no oceano faz a diferença. Trabalhem, nós temos aí várias linhas que o Eduardo elencou, os 17 ODS. Então, se você é bom de fazer amigos, faça amigos. Se você é bom na jardinagem, vai lá, plante a sua rosa, a sua planta, faça uma coisa que você gosta. Vamos preservar a nossa natureza, isso é importante. Muito importante. Parece que não, mas a minhoca, o passarinho, a mosca, todo mundo tem a sua função dentro desse ecossistema. E lembrando, ninguém faz nada sozinho. Então, se você precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, temos o Prospera Paraná, que pode nos ajudar com conhecimento, mas existem diversas outras organizações que também trabalham com os ODS e que estão aí para ajudar, para cooperar e criar um grande elo de impacto social. Muito obrigado, Mascarenhas. Você já é aqui parceiro, né, do Impacto Social. Quero agradecer mais uma vez, seja sempre bem-vindo e vamos marcar, né, os sequenciais. Isso que eu nem falei ainda, né, eu ia provocar também do ODS 18, nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Então, fica ligadinho e eu queria fechar este nosso encontro de hoje com, não sei se é um conto, mas falava assim, estava pegando fogo na floresta. E vinha um beija-flor, né? E foi lá na água, pegava com seu bico um pouquinho de água e jogava lá no fogo. A dona onça, né, olhando aqui, ela falou, beija-flor, corre, sai, está queimando suas asas. Você não vai poder apagar esse fogo inteiro. E aí o beija-flor virou para a onça e disse assim, olha, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu vou ter a certeza que eu fiz a minha parte. Então, faça a sua parte também, né? E com certeza vamos ter um mundo melhor. Muito obrigado, até o próximo Impacto Social.